Prezados usuários do CZA, neste vídeo vamos abordar como utilizar o programa para calcular, né, experimentos que foram realizados com o formato de blocos incompletos casualizados. Como são esses experimentos? Esses experimentos eles têm algumas características, entre eles que é um dos mais importantes, o experimentador ele considerou o local que ele ia fazer o experimento não homogêneo, né? Para que você faça um experimento, a gente tem que ter o controle local. Então, quando o pesquisador admite que aquele local onde vai ser realizado o experimento é homogêneo, podemos fazer um experimento inteiramente casualizado ali dentro. No entanto, quando você vê que existem áreas que podem interferir nos resultados, a gente divide essa área total em tantas áreas que você precise para dizer cada sub-área dessa agora é normal. Então, o experimento a ser colocado ali vai ser um experimento em blocos casualizados. Na sua normalidade, em cada local, você vai colocar todos os tratamentos, mas existem casos em que a área ficou pequena, então não dá para se colocar todos os tratamentos dentro do bloco. Então você vai ter que montar um experimento, é o que a gente chama, com blocos incompletos. Bem, para fazer os cálculos desses experimentos, nós vamos utilizar o CISEAPRO. Para isso, vamos acionar o programa. Para carregar o programa na memória do computador, busque o ícone do programa. Ao encontrá-lo, dê um duplo clique para carregar o programa. É visto aqui no menu suspenso vários itens, entre eles a nova de análise de variância. Então pressione a nova. Dentro de a nova, análise paramétrica. Dentro de análise paramétrica, uma variável. Dentro de uma variável, experimentos em bloco, incompleto balanceado. Então, é aberto o formulário para que você possa utilizá-lo e realizar os cálculos em blocos incompletos. Bem, para os iniciantes no CISEAPRO, ou mesmo iniciantes em outras experimentações que não tenham muito conhecimento, nós aconselhamos utilizar as informações disponíveis no programa. Para isso, pressione esse botão de dúvida que está aqui de interrogação, que é aberto um formulário com várias explicações sobre como não é, o que é utilizado, quais são os testes de comparação e por aí vai. Então ele aqui dá um exemplo geral de um bloco que foi feito, né, em blocos casualizados incompletos. Então, o pesquisador fez um experimento com um, dois, três, quatro, cinco fertilizantes, né? Mas quando ele foi usar esses fertilizantes no local, ele viu que a área disponível para ele fazer o experimento era uma área cheia de possíveis fatores que possam interferir nos resultados. Então, ele fez a subdivisão dessa área em 10 locais. É lógico que, a partir daí, espera-se que esse lote um fique homogêneo, lote 2, 3, 4, ok? Então, isso é o que nós chamamos de bloco. Você veja o seguinte: para o experimento em blocos casualizados, se faz necessário que em cada bloco tenha-se todos os resultados dos tratamentos, mas nesse caso, não, porque ele é blocos incompletos. Aí você vai ver
que em cada bloco vão ser realizados três tratamentos, ó, três, mas que no total todos eles vão ter o mesmo número de tratamentos por bloco. Bem, tendo essa planilha de dados, vamos admitir que isso daqui seja o resultado do ganho de comprimento ou diâmetro da cultivar, ou peso do animal, qualquer resposta que você tenha aqui. Então, você não pode, com esses dados aqui, entrar lá no CISEA para fazer os cálculos. Então, você tem que transformar esses dados aqui em um arquivo contendo três colunas, em que você vai abrir um vetor chamado, no caso aqui, altura, né? Então, a altura do animal, ou a altura da cultivar, ou o que você fez de experimento. Uma coluna sendo altura, a outra coluna sendo fertilizante e a outra coluna sendo bloco. Né? Então, esse valor 27,25, veja que ele foi obtido 27, 25 foi obtido usando o fertilizante A no terceiro lote, fertilizante A no terceiro bloco. O seguinte, 27,3 foi o fertilizante A no quinto bloco. Então, ele tem que sair colocando todas essas informações para fazer os cálculos. É lógico que essa planilha aqui poderia ter mais colunas. Vamos admitir que aqui foi o vetor da altura, mas você também mediu, além da altura, o peso. Então, vai ter aqui uma coluna de peso. Também mediu o diâmetro. Então, vai ter uma coluna aqui de diâmetro, né? Então, com várias variáveis respostas. Então, é apresentado dois exemplos, o exemplo um e o exemplo 2. Vamos utilizar apenas o exemplo um para a explanação do funcionamento, né, pelo CISEAPA. Então, vamos utilizar o exemplo 112. Então, vamos carregar o 112. Bem, então, aqui ele vai. Aqui está exatamente o arquivo, como a gente terminou de explicar, e a gente precisa preencher esses campos aqui. No campo resposta, ele vai perguntar quem é o vetor que eu devo botar aqui. Você vem e busca qual é o vetor que tem os valores das respostas, ou do peso, ou da altura. Então, resposta. Qual é o vetor que tem as indicações dos tratamentos? É o trate. Quem é o vetor que tem as indicações do bloco? Bloco. Bem, preenchendo esses campos, não se preocupe se você aqui, por exemplo, errou e botou bloco, bloco. Você veja que quando eu calculo, ele vai reclamar dizendo que está havendo uma duplicidade, né? Então, aqui está o trate e bloco. É, se você vai utilizar o transformador ou não. Apesar desse ser incompleto, você tem que passar esses dados aqui do vetor resposta sobre o teste de homogeneidade, para verificar se tem homogeneidade das variâncias ou não. Caso positivo, não se deve usar nenhum tipo de transformador. Caso se faça necessário, tem que se utilizar o transformador, e os transformadores mais conhecidos, mais comuns, estão aqui apresentados. Vamos utilizar o número de casas decimais em 4, que é o suficiente para esse tipo de análise. Pressione o botão calcular. Foram encontrados 5 tratamentos, ou seja, A, B, C, D e E. Essa informação está correta? Isso é muito importante ficar atento sobre isso, porque, por exemplo, se de uma hora para outra você bota um mar grande aqui,
e depois botou um A pequeno, ele vai admitir que isso é uma outra coisa, é uma outra string, é um outro tratamento. Aí vai, se aqui fosse um A grande, aí iria aparecer, ó, foram encontrados 6 tratamentos, A grande, A pequeno, então essa informação não estaria correta, você teria que sair daqui, ir lá em arquivo, modificar para alterar essas informações que estão erradas. Sim, tá certo. Foram encontrados 10 blocos. É, foi isso mesmo, 10 blocos que a gente colocou, de 1 a 10. Essa informação está correta? Sim. A mesma coisa, aqui está em número, mas podia ser bloco A, B, C, D, E, F, G, H, né? Então, mesma coisa. Se tiver uma letra diferente, ele vai acusar. Sim. Bem, já foi feito todas as análises que se faça necessário para você ter os resultados do bloco, do experimento de blocos incompletos balanceados. Bem, de acordo com a análise de variância, nós vamos diretamente aqui no nível de probabilidade. Como a gente está vendo que esse valor é menor do que 0,05, então nós podemos de imediato admitir que pelo menos uma média difere das demais, né? Então rejeita a hipótese de nulidade de que todos os tratamentos sejam iguais, ok? Bem, vamos agora para os outros quadros de avaliação. Intervalo de confiança. Então, ele tá fazendo todos os cálculos baseando-se em 5%, o nível de 5% de significância, né? Os tratamentos estão aqui escritos em ordem crescente, né? Para você ver todos, ele tem que puxar aqui, em ordem crescente. Foram utilizados 6 blocos em cada um dos tratamentos. Os valores das médias, erro padrão. Então, média mais ou menos, média menos erro dá limite inferior, média mais erro, limite superior. Comparação das médias. Você veja o seguinte: ao utilizar essas DMS, diferença mínima significativa, então a gente chega às seguintes conclusões aqui, ó, nesse experimento, que os tratamentos B e D são iguais, B e C são iguais, então letras iguais, o único tratamento que é diferente é o tratamento A, né? O tratamento A, ele é diferente de todos os demais, ok? Utilizando Tukey. Se você usar Danca ou Student ou SNK, pode ser que isso daqui se altere, mas Tukey é um dos testes para comparação dos mais utilizados no mundo, né? Então, a gente o torna ele como o padrão. A tabela de contraste aqui fica mais fácil de visualizar, como se diz, né? Então, ó, B e D não tem diferença, B só é diferente de A. Ó, todos A é diferente de todo mundo e o resto, tirando A, o resto todo mundo é igual. Podemos também fazer uma avaliação gráfica. Então, eu aperto em gráfico, pressiono o botão para apresentar o gráfico e mostrar. Então, você veja aqui, ó, os tratamentos B, D, C e E são praticamente iguais, ó. Então não tem diferença significativa, mas o tratamento A não, ele se destacou dos demais, né? Bem, tendo o gráfico aqui, você pode utilizar as opções gráficas para fazer várias alterações. Entre eles, digite o título. O que é esse título aqui? Vamos colocar o correto. Vamos admitir que isso seja fertilizante. Então você utilizou o fertilizante A, B, C, D. Isso daqui é o que? Uma resposta de altura, altura, altura da cultivar, tal, altura em centímetros. Bem, aí você que bota as especificações
do que foi o seu trabalho, né? Esse gráfico eu posso, vamos botar o 3D aqui dele para ver se fica bonito. Vamos rotacionar aqui um pouco menos. Pronto, ficou bom. Vamos tirar esse gradiente. Pronto, ficou sem gradiente, não é? Bem, a parte que você tem N coisas aqui que você pode utilizar para embelezar o seu gráfico para apresentação no trabalho escrito, no trabalho oral. Aí você que sabe onde que você vai colocar esse gráfico e o que vai fazer com ele, né? Se você quiser gravar esse gráfico, aperta gravar, que ele vai te pedir algumas informações deles, ó, e ele grava em formato BMP, em formato JPG, WMF. Se eu pressionar aqui imprimir, vai direto para a impressora. Se eu pressionar memorizar, vai para a memória do computador. Vai para a memória do computador. Então, a partir do momento que você pressionou aqui, abre o seu editor de texto e você vai fazer, aqui vamos admitir, está o texto do seu trabalho, você bota o cursor onde você quiser e faz o Ctrl V. Então o gráfico vem diretamente para o seu trabalho, né? E você pode alterar ele, modificar, reposicionar, fazer o que você bem entende. Se eu quiser o relatório de tudo que foi apresentado aqui. Então, eu posso imprimir, vai diretamente para a impressora, posso gravar ele, uma gravação em formato TXT, ou posso simplesmente memorizar esse relatório. Memorizar para fazer a mesma coisa. Memorizo ele, abro o meu editor, vamos admitir que eu queira botar isso aqui embaixo, então Ctrl V. Então, todo o relatório já foi transcrito para o seu trabalho, aqui só falta fazer a parte de formatação. Bem, nós esperamos que essas informações tenham sido úteis para você realizar o seu trabalho, né? E nós agradecemos e esperamos nos encontrar no próximo vídeo.